Bem, meus irmãos, do que nós vamos meditar um pouquinho hoje, nesta oportunidade que Deus nos concede, é sobre a mensagem dos anjos, que é muito importante nós compreendermos, porque essas mensagens, nós precisamos estar bem atentos quanto a elas, porque elas fazem parte de qual época? Exatamente a época que nós estamos vivendo, a época do tempo do fim, né? Quando começou o tempo do fim, os irmãos lembram? 1798, ali cumprindo uma parte das profecias de Daniel, inicia-se então o tempo do fim. E nós vamos observar que essas mensagens, as mensagens dos três anjos, do capítulo 14 de Apocalipse, é exatamente para essa época que nós estamos vivendo, que é o tempo do fim. Apesar de nós hoje estarmos aonde? No fim do tempo do fim, né? Mas é importante a gente compreender e entender bem essas mensagens, essas verdades, que é para os nossos dias. Nós lemos para a meditação em Provérbios, capítulo 3, versículo 13 até o 15, onde tem uma bem-aventurança. A Bíblia ela é repleta, né, de bem-aventurança, e essa bem-aventurança aqui é muito especial para cada um de nós. O que diz nessa bem-aventurança? Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Veja, irmãos. Bem-aventurado é o homem que acha o quê? Sabedoria, que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Então a sabedoria é melhor, a mercadoria, né, da sabedoria é melhor do que a prata, e a renda que vai render é melhor do que? Do ouro fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo o que pode desejar não se pode comparar a ela. Veja, irmãos, a importância de nós termos sabedoria. Sabedoria do quê? Da palavra de Deus. Sabedoria da verdade, como ela é em Cristo Jesus. Nós compreendermos e entendermos a verdade, não tem preço que pague isso para nós. Nós sermos guiados, como diz Jesus, né? Falando do Espírito Santo, que vai nos guiar o quê? Em toda a verdade. É a melhor mercadoria que nós temos. Ter essa sabedoria, esse conhecimento do que é correto, do que é a verdade. Nós temos certeza do que nós cremos, o que nós cremos. Isso é muito importante para nós. Não tem valor nenhum que compara a essa sabedoria, nós conhecermos a verdade. Vamos lá no capítulo 14 de Apocalipse. Aqui nós encontramos a mensagem desses anjos, que nós vamos meditar nesta oportunidade. Os irmãos quiserem acompanhar com suas Bíblias, Apocalipse capítulo 14, é o que nós encontramos essas três mensagens angélicas, a mensagem dos três anjos. Primeira mensagem. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Dizendo com grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui nós temos a mensagem do primeiro anjo, que nós estamos meditando. Aí nós temos essa mensagem, a mensagem do primeiro anjo. É interessante notar que esse anjo fala que a mensagem dele era o quê? Temei a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então ele anuncia o quê? O juízo. A aproximação do juízo. E um outro detalhe muito importante que nós temos nessa mensagem, na mensagem do primeiro anjo, que é o quê? Uma adoração. Ele diz o quê? E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu pergunto aos irmãos, que dia que é hoje da semana? Sábado. Nós santificando o sábado, nós estamos adorando a Deus? Com certeza. É interessante notar que
Nessa mensagem aqui, o anjo fala que tem que adorar quem? Aqui ele mostra claramente quem nós devemos adorar. Porque existem muitos deuses, né? No mundo existem muitos deuses. Mas aqui o anjo mostra, ele dá um detalhe importante nesse verso, que nós temos que adorar quem? O Criador. E quando nós guardamos o sábado, o 7º dia da semana, nós estamos adorando a Deus. Qual dos 10 mandamentos mostra para nós quem é o Criador? O 4º mandamento. E qual que é o 4º mandamento? A santificação do sábado. No verso 11 diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Versículo 10 do capítulo 20 de Êxodo, versículo 11. Mostra exatamente quem é o Criador. É o único dos 10 mandamentos que mostra para nós o Criador de todas as coisas. E aqui em Apocalipse, na mensagem desse anjo, ele pede, né, ou ele dá uma recomendação a cada um de nós, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, além dele anunciar a abertura do juízo, ou a aproximação do juízo, a recomendação de Deus é que nós devemos adorar a Deus, adorar o Criador. E uma das adorações que nós fazemos a Deus, nós adoramos a Deus exatamente santificando o dia que Ele deixou para ser observado. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento nós encontramos a ordem de Deus, né, a cada um de nós com respeito ao quê? Ao sábado. A santificação do 7º dia. O que o mandamento diz, né? Para nós ali, quando nós lemos o 4º mandamento, começa com o quê? Lembra-te do dia de sábado para quê? Para o santificar. Guardar é uma coisa, agora santificar, né, é isso que Deus pede a cada um de nós. Então, quando nós guardamos, ou quando nós santificamos o sábado, nós estamos adorando a Deus, cumprindo aqui essa missão importante que o anjo mencionou, né, na mensagem dele, na mensagem do primeiro anjo. Bom, qual que é a mensagem do anjo? Vinde a hora do seu juízo. Eu pergunto aos irmãos, já começou o juízo? Sim ou não? Sim. Sim. Agora nós vamos meditar um pouco quando é que esse anjo veio com a sua mensagem, ou quando foi proclamado pelo servo de Deus essa mensagem, vinde a hora do seu juízo. Eu fiz uma pergunta para os irmãos antes de iniciar a leitura desses versos, mostrando que quando começou o quê? O tempo do fim. Quando nós lemos o livro de Daniel, existem muitas profecias, né, com respeito ou com relação ao tempo do fim, e a ordem do anjo para Daniel foi o quê? Para que ele fizesse o quê com o livro? Com essa parte de profecia. Selasse, né? Até que tempo? Até o tempo do fim. Né? E uma das profecias que ficou selada exatamente até o tempo do fim é exatamente a profecia de Daniel, né? Uma delas é no capítulo 7. Uma parte daquela profecia, ela se referia exatamente ao tempo do fim. E qual profecia era para o tempo do fim ali? É exatamente quando Daniel viu tronos, não é isso? E viu o ancião de dias que se assentou sobre esses tronos, né? Está lá em Daniel 7, versículo 9 ali. E no verso seguinte fala, iniciou-se o juízo. Abriram seus livros e iniciou-se o juízo. Depois no versículo 13, ele vê o Filho do Homem vindo como nas nuvens do céu e dirigiu-se aonde? Ao ancião de dias. Essa parte da profecia de Daniel 7 é exatamente a profecia que o anjo disse para ele fechar, selar, que não era para a época dele, né? Porque nós temos ali a visão do capítulo 7, quando Daniel tem a visão do quê? Daqueles quatro animais. Nós vemos ali o leão, que simbolizava quem? Babilônia. Nós temos ali o urso, que simbolizava os medos e persas. Nós temos ali o leopardo, que simbolizava a Grécia.
E depois nós temos o quê? Um animal terrível e espantoso, que representava quem? Roma. Depois desse animal, Daniel vê uma ponta pequena, né? Que a gente conhece, que representa quem? O papado. E em seguida, Daniel vê exatamente esses tronos, o ancião de dias se assentou sobre ele, e o filho do homem dirigiu-se ao ancião de dias e iniciou-se o quê? O juízo. Né? E nós sabemos que a ponta pequena, ela reinou, ou teve a sua supremacia do ano 538 depois de Cristo até 1798. É ali, então, que começa o tempo do fim. Ou, vamos dizer assim, né? Também inicia qual mensagem? A mensagem do primeiro anjo, a mensagem do juízo. Lendo sobre essa experiência, no livro Grande Conflito, na página 356, nos diz assim: desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado, ou seja, foi aberto. Aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Então veja, era a época para ser transmitido o quê? Essa mensagem. Eu pergunto aos irmãos, o juízo começou em 1798? Isso é importante nós analisarmos, irmãos. A mensagem, o anúncio do juízo, ou seja, vinda é a hora do seu juízo. Quando nós estudamos a parábola das 10 virgens, nós vemos que essas mensagens, a mensagem desses 3 anjos, tem uma convicção, ou seja, uma unidade ou uma ligação muito importante com a parábola, né? Porque exatamente aqueles que pregaram a mensagem do primeiro anjo, que estava anunciando vinda a hora do seu juízo, eram também quem? As virgens da parábola. Eram aqueles que pregaram a mensagem do primeiro anjo. As virgens saem ao encontro do esposo, na parábola de Mateus, capítulo 25. Então veja, irmãos, que nessa experiência, a mensagem do primeiro anjo, vinda a hora do seu juízo, aqui no texto fala que desde 1798, ou seja, quando inicia o tempo do fim, então também inicia a pregação da mensagem, vinda a hora do seu juízo. Então, o que nós encontramos na mensagem do primeiro anjo? A mensagem que anuncia a abertura do juízo e também uma recomendação a nós adorar o Criador de todas as coisas. Né? Aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Vamos agora voltar em Apocalipse, capítulo 14, versículo 8 agora. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua prostituição. Agora vem um outro anjo. Aqui é importante notar que a palavra de Deus ela fala que não é o mesmo anjo que nós lemos no versículo 6 e 7, né? Aqui fala outro anjo. Qual que era a mensagem desse anjo? Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade. Essa é a mensagem desse segundo anjo, desse outro anjo, né? Que ele proclama essa mensagem. Caiu, caiu Babilônia. E nós vemos que essa mensagem, quando nós lemos o livro Vida e Ensino, né, falando da mensagem do segundo anjo, aquela mensagem foi pela primeira vez proclamada pelo servo de Deus no verão de 1844. E como resultado dela, muitos abandonaram as igrejas caídas. Pela primeira vez foi proclamada essa mensagem quando? No verão de 1844. Então nós vemos como que a palavra de Deus mostra para nós. Mensagem do primeiro anjo, a partir de 1798. E a mensagem do segundo anjo no verão de 1844. Por que a necessidade dessa mensagem ser proclamada? Caiu, caiu Babilônia. Quando nós estudamos a parábola, nós encontramos ali, né, a experiência dessas virgens que anunciaram vinda a hora do seu juízo, marcando a data para a volta de Jesus no dia 18 de abril,
que é isso que eles compreendiam, né, na época, quando eles estudavam Daniel capítulo 8, verso 14, dos 2.300 anos, eles achavam que o santuário a ser purificado era o quê? A terra, que Jesus iria voltar e buscar o seu povo e purificar a terra com o fogo. Era esse o conhecimento que eles tinham na época. E eles então marcaram a data para a volta de Jesus, no dia 18 de abril. Jesus não veio como eles esperavam. Estava cumprindo exatamente o quê? A parábola das 10 virgens. As virgens saem ao encontro do esposo, ali em Mateus 25, versículo 1, mas no versículo 5 tinha o quê? Uma tardança. O esposo tardou. E no versículo 6 nós temos um clamor. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Eis o noivo, sai-lhe ao seu encontro. Né? E então, no verão de 1844, eles descobriram por que Jesus não tinha vindo exatamente na primeira data, mas que viria quando? No dia 22 de outubro. E marcaram a data para a volta de Jesus. Quando eles foram apresentar essa mensagem para as igrejas não aceitou mais essas mensagens. E excluíram aqueles que pregaram essa mensagem. E formou-se então ali um grupo separado. Quando eles excluem as pessoas que pregaram essas verdades, Jesus sai com os que foram excluídos. Como que ficaram as igrejas? Sem Cristo. Caídas, né? Como diz aqui a mensagem do anjo. Qual que é a mensagem dele? Caiu, Babilônia. É por isso que veio a mensagem do segundo anjo, anunciando a queda de Babilônia. Então, o texto que nós lemos aqui fala, né? Foi pela primeira vez proclamada pelo servo de Deus no verão de 1844. E qual que é a mensagem desse anjo? Caiu, Babilônia. A pergunta que eu faço aos irmãos é, quando veio a mensagem do segundo anjo, a do primeiro parou? Qual que é a do primeiro? Vinda a hora do seu juízo. A mensagem do anjo continuou. Não é isso? Então nós temos aqui a mensagem do segundo anjo. Vamos agora no versículo 9 em diante, do capítulo 14 de Apocalipse. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o seu sinal na testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. E os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Qual que é a mensagem do terceiro anjo agora? A mensagem desse anjo agora para nós é: não receba o sinal da besta. Essa advertência que ele dá a cada um de nós. Porque aqueles que receber vão participar do quê? Das pragas. Né? Então aqui nós temos a mensagem desse anjo. A nós não recebermos o sinal da besta. É interessante nós notarmos isso, irmãos. Na mensagem do primeiro anjo, quando o anjo recomenda a nós adorar a Deus, nós já entendemos bem, né, que nós santificando o sábado, nós estamos adorando a Deus. Aqui o terceiro anjo, ele dá uma mensagem para nós, a nós não receber o sinal da besta. Nós, quando lemos Apocalipse, já foi pregado aqui, né, várias vezes sobre isso, a besta tem um sinal. Mas Deus também tem um sinal com o seu povo, não tem? E qual que é o sinal de Deus com o seu povo? O sábado. Os irmãos viram que tem uma ligação muito importante com a mensagem do primeiro anjo e a do terceiro? Lá tem uma adoração. E o sábado mostra quem é o Criador. E agora aqui, o terceiro anjo nos dá uma advertência: nós não recebemos o sinal da besta. Temos que receber qual sinal? O de Deus. E para termos esse sinal, nós precisamos guardar o dia que ele deixou como sinal. Lendo Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20, mostra claramente para nós que o sábado é um sinal entre Deus e nós. Né? Então essa é a mensagem do terceiro anjo. Na realidade, o terceiro anjo ele tem conjuntos, né,
de mensagem ou de verdade. Quais são elas? Quem lembra mais algumas? Justificação pela fé, o assunto do santuário, a reforma de saúde faz parte, né, da mensagem do terceiro anjo. Que mais? Selamento, né? Quando nós estamos no assunto do selamento, nós entendemos bem claro que é esse anjo que Jesus incumbiu para fazer essa obra. Então são várias verdades que nós temos na mensagem do terceiro anjo, né? Quando veio agora esse anjo com essa mensagem? Olha o que diz o texto. Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo e passando ele para o lugar santíssimo e ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou um outro anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. A pergunta que eu faço agora para nossa irmã Mara, nem perguntei, ela já está respondendo. Olha, ela está afiada. Essa data, quando que Jesus passou do santo para o santíssimo? 1844. 22 de outubro de 1844. Cristo passa do santo para o santíssimo e ele envia quem? O terceiro anjo. É ali que inicia-se a obra do terceiro anjo. Quando completou-se a profecia dos 2.300 anos de Daniel 8,14, falando sobre a purificação do santuário, né? O santuário será purificado, 1844, é aqui que nos fala o texto, né, que Jesus então envia, como diz aqui, enviou um outro anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. Veja, irmãos. É interessante, né? Primeiro anjo, que ano? 1798. Segundo anjo, verão de 1844. Terceiro anjo, 22 de outubro de 1844. Cada um com suas mensagens, e mensagens muito importantes a cada um de nós. A mensagem do primeiro anjo, vinda é a hora do seu juízo. Quando começou o juízo? 1844. Então veja que os pregadores estavam anunciando que o juízo iria começar, né? E começou exatamente quando a profecia de Daniel 8,14 termina, 1844. Aí vem agora esse terceiro anjo com esta advertência: olha, não receba o sinal da besta. E como nós já mencionamos, né, começa também ali, a partir de 1844, o assinalamento do povo de Deus. E a incumbência que Jesus dá é exatamente a este anjo, o terceiro anjo. Como nós já entendemos, né, pelo estudo, quando nós estudamos o selamento, é o mais poderoso dos anjos, o mais elevado dos anjos, que Jesus então agora dá essa tarefa de selar o povo de Deus. Eu pergunto aos irmãos, quantos são assinalados? 144 mil. A tarefa desse anjo é assinalar esse número, separar, né, esse número, né? E é muito interessante quando nós entendemos, quando nós compreendemos essas mensagens. Como foi mencionado, né? É uma das verdades, uma das mensagens que é a tarefa desse anjo fazer isso, né? Deus incumbe esse anjo, capítulo 7, versículo 2 de Apocalipse, né? Que nós encontramos lá, que ele vem e ordena aos 4 que faz o quê? Que segure ainda os ventos até que o povo de Deus seja assinalados, né? Então nós temos aqui a mensagem desses 3 anjos, mensagens que são para a nossa época. Eu pergunto aos irmãos, a mensagem do primeiro anjo parou? Nós hoje não estamos anunciando o juízo? Não é isso? Mas o juízo vai começar? O juízo já começou. O que nós estamos anunciando hoje? O juízo, mas qual juízo? Aos nossos casos, aos casos dos vivos, que é exatamente o que a Bíblia menciona como vinda como ladrão. Nós sabemos que começou o juízo ali em 1844 pelos que primeiro viveram nessa terra. E a qualquer momento Cristo vai tratar o caso de quem? Dos vivos. E a mensagem que nós temos hoje é o quê? Vigiai. Essa é a nossa mensagem hoje. Vigiai, que a qualquer momento Cristo pode tratar o teu caso, pode examinar a tua vida nos livros dos céus.
que eles conhecem o assunto do santuário, conhecem a mensagem do terceiro anjo, né? Esses é que serão julgados nessa vinda que nós não sabemos quando será. Nós sabemos quando vai ser tratado o caso dos vivos, né? Só sabemos que uma hora ou outra isso vai acontecer. Vamos ler o verso 12 agora. No finalzinho da mensagem do terceiro anjo. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, veja como que ele encerra a sua mensagem, né? Nós devemos ter o quê? Paciência. A outra Bíblia diz perseverança. Isso é um detalhe importante, irmãos. Deus pede a nós que nós temos o quê? Paciência. Né? E o que mais? Um detalhe importante. Guardar os mandamentos de Deus. Isso é um detalhe muito importante. Nós já vemos que nos mandamentos nós encontramos quem é o Criador de todas as coisas, nós encontramos o selo de Deus ou o sinal de Deus, né? É na guarda dos mandamentos que nós encontramos, e a recomendação aqui do anjo é isso, além da paciência, a guarda dos mandamentos, e também a fé em Jesus. Isso é o que nós precisamos de ter. E o verso 13 tem uma bem-aventurança. Nós lemos no início sobre uma bem-aventurança, né? Mas no início a bem-aventurança falou do quê? Daqueles que acham o quê? Sabedoria, conhecimento, não tem valor que se compara a ela. E aqui no final da mensagem do terceiro anjo nós temos mais uma bem-aventurança. O que nos diz? Eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Aqui Deus concede uma bem-aventurança para quem? Para aqueles que morrem fiéis na mensagem do terceiro anjo. Essa bem-aventurança é para esses que morrem fiéis na mensagem do terceiro anjo. Nós sabemos que o anjo tem a sua tarefa de selar. A obra de assinalamento Deus deu para ele. E essa obra começou a partir de 1844. Então todos aqueles que morrem fiéis na mensagem do terceiro anjo são o quê? Bem-aventurados. Deus dá uma bem-aventurança para eles. Para que as suas obras os sigam, para que eles descansem, né? E as suas obras possam prosseguir. Quando que esses bem-aventurados irão ressuscitar? Eu pergunto aos irmãos. É na volta de Jesus? Esses bem-aventurados aqui na mensagem do terceiro anjo, eles vão ressuscitar na ressurreição de Daniel, capítulo 12, versículo 2. É uma classe de santos que irá ressuscitar um pouco antes da volta de Jesus. Ou seja, no início da sétima praga. É uma classe que vai ressuscitar, que a Bíblia fala bem-aventurado, né? E a gente sabe que essa classe é todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Esses é que irão ressuscitar nessa ocasião, né? É o que nós encontramos em Daniel, no capítulo 12, versículo 2. É o que diz aqui a Bíblia, bem-aventurados os mortos que desde agora, então esse desde agora é desde quando? Desde 1844. Se conhece a mensagem do terceiro anjo, se conhece o assunto do santuário, se são selados por esse anjo, a ressurreição dessa classe é exatamente na ressurreição especial. Não é nem a primeira, que é na volta de Jesus, nem depois do milênio, que é a dos ímpios. Né? É numa ressurreição especial que vai ocorrer um pouquinho antes da volta de Jesus. Irmãos, que nós possamos adquirir essa sabedoria, que nós possamos adquirir esse conhecimento, compreendermos o que é correto, compreendermos o que é a verdade, que nós não venhamos a ser o quê? Enganados. Então veja que nós temos essas mensagens, e essas advertências é para o nosso tempo hoje ainda. Todas as três mensagens são mensagens importantes para nós. Que nós, como povo de Deus, devemos compreendê-la como ela é. Pergunta aos irmãos, desde quando o primeiro anjo está atuando? Desde 1798. Segundo anjo, desde o verão de 1844.
1844. E o terceiro, a partir do dia 22 de outubro de 1844. Né? Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos compreender bem esses ensinamentos da palavra de Deus, para que nós não venhamos a ser enganados. E um ponto muito importante, o anjo quer selar a cada um de nós, com certeza. É a misericórdia de Deus ainda que segura, né, esses ventos, que a porta da graça não se fecha, para que o anjo possa fazer essa obra em nós. Basta nós querermos, basta nós fazermos o quê? Entregar nossa vida a Jesus, né? Ter esse conhecimento da verdade, para que nós possamos estar com Cristo, fazendo a vontade de Deus, nós vamos receber esse selo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que possamos compreender bem esses assuntos. Porque qual é o plano de Satanás? O plano dele é que nós não compreendemos claramente a importância dessas mensagens, o lugar dessas mensagens. Ele não quer que nós compreendamos, e principalmente o tempo, né, dessas mensagens. Mas que nós possamos pedir a Deus sabedoria, que nós possamos compreender claramente esses assuntos. E que possamos ser aprovados no livro do céu. E quando Jesus voltar, possamos não pedir aos montes, aos rochedos, né, que caia sobre nós, mas dizermos o quê? Esse é o Deus a quem nós aguardávamos e Ele nos salvará. Que Deus nos abençoe, esse é o meu desejo e minha oração a todos. Amém.